Módulo mapeamento dos dados pessoais. Para começar o mapeamento de dados, você precisa saber, antes de mais nada, que na Fácil é possível conduzir esse mapeamento de duas formas. A primeira forma, você mesmo, consultor ou DPO, entrevista o responsável por uma atividade. Então, na hora certa, você marca a entrevista e você vai preencher as respostas que ele for te informando, tá? Então, isso é em primeira pessoa. Em terceira pessoa, é a oportunidade, a segunda forma, é a oportunidade que nós damos ao DPO de enviar questionários para várias pessoas ao mesmo tempo e estas pessoas vão respondendo e aí sim o DPO vai revisando o que for sendo respondido. Então, essas duas formas são possíveis seguindo um mesmo caminho. Clicar em gerar QMA, que é uma sigla para questionário de mapeamento de atividade. Ao clicar em gerar QMA, a plataforma pede para vocês o nome da atividade que quer dar início ao mapeamento. Então, aqui poderíamos escolher, por exemplo, recrutamento e seleção do setor de recursos humanos. O responsável pelo preenchimento, quem é? É o próprio profissional, no caso aqui a sua consultoria, é um profissional no projeto, alguém da equipe, a parceria aqui, ou uma pessoa da empresa, né? O João ou a Nair. Quem é o responsável por esse projeto? É eles que vão responder em terceira pessoa. Vamos colocar primeiro a opção de próprio consultor. Acessemos diretamente a tela do mapeamento. Aí eu clico em gerar. Gerar as atividades selecionadas? Opção sim. Quando eu clico em gerar, vai aparecer aqui recrutamento e seleção, as questões, os itens mais recentes sempre em cima, né? Sempre no topo da lista. Então, recrutamento e seleção, setor de RH, consultoria, que é a própria responsável por isso. Antes de adentrarmos nas opções, no iniciar, né, o que a plataforma traz? Um gráfico geral de como que estão todas as atividades que eu já gerei. Aqui do ladinho, informações gerais, quantas atividades mapeadas, quantas delas têm dados sensíveis, a quantidade de titular de dados envolvidos em todas as atividades e a quantidade de tipos de dados envolvidos. Aqui embaixo, um filtro, posso buscar por atividade, posso buscar por responsável pela atividade, por setor ou por status. Entrando agora no mapeamento em si. Como o mapeamento escolhido, gerado, foi para que eu mesmo respondesse enquanto consultor, eu vou clicar em iniciar. Se eu tivesse escolhido a opção de enviar para uma pessoa da empresa, apareceria esse botãozinho enviar, tá? Clicando em enviar, eu clicaria em sim. Ela foi lá para a pessoa da empresa vai responder e aí sim vai aparecer aqui respondido e eu atualizo. Mas indo para a nossa atividade que foi gerada, vamos ali iniciar o processo de mapeamento do recrutamento e seleção. Mapeamento aberto, o que nós vamos identificar no primeiro momento? Aqui em cima, um resumo da atividade. Então, à medida que eu avance no preenchimento das respostas, a plataforma vai informando para mim o que é importante. Aqui embaixo, quatro etapas. Aquelas várias perguntas do Excel, nós distribuímos em itens a depender do tema de cada pergunta, do conteúdo de cada pergunta. Informações iniciais sobre a atividade na etapa 1, informações sobre o ciclo de vida de dados na etapa 2, informação sobre o compartilhamento e transferência dos dados na etapa 3 e na última etapa, medidas de segurança, risco preliminar e outros detalhes. Então, quatro etapas, uma quinta aba, possibilidade de conversa entre a pessoa que está respondendo lá na empresa e o profissional que está revisando. Então, a pessoa vai clicar no sinalzinho de mais, vai mandar a dúvida dela e o profissional vai receber esta dúvida e vai clicando no sinalzinho de mais também, responder o que tem que ser respondido. Bom, começando então as perguntas. Cada uma das etapas tem uma série de perguntas. Todas as perguntas, ou quase todas, têm um sinalzinho de mais, que é a possibilidade de você cadastrar um novo item, sem precisar voltar ao cadastro de itens exclusivos ou personalizáveis. Você cadastra aqui mesmo, por exemplo, um novo setor. Tá? Quero colocar o setor jurídico. Bom, pessoal, então a primeira etapa, informações iniciais sobre o projeto, sobre a atividade, você vai ver que existem várias questões, desde as questões que são respondidas no ato da geração da atividade, né, quem está preenchendo, o próprio consultor, quem que é o responsável, a própria consultoria, quem que é o responsável pela atividade, pelo processo, é o João da Silva, quem foi entrevistado, o Nair, então é outra pessoa que foi entrevistada nesse exemplo. Nome da atividade já vem informada lá da geração, mas eu posso atualizar aqui. Breve descrição ou descrição completa sobre esse processo. O setor que a empresa desenvolve a atividade é qual? É o jurídico. A empresa como agente de tratamento, o que ela é? É uma controladora. 1.9 é volumetria. Então aqui nós começamos a desenhar essa volumetria, perguntando quantas vezes realiza essa atividade e com qual frequência. Bom, recrutamento e seleção, mais ou menos duas vezes por mês. E 1.10, decisão automatizada. Existe ou não existe? Também, do lado de cada questãozinha, tem um botão de exclamação para a gente tirar dúvidas do que está se pedindo. Existe decisão automatizada nesse caso? Sim ou não? Se existir,
Escreve o que você acha conveniente sobre isso. 1.11. Você, consultor de PO, acredita que esta atividade precisa ser subdividida em microprocessos? Se você entender que sim, clica no sinalzinho de mais, seleciona sim e dá o nome dessa atividade, nova atividade. Setor que desenvolve ela, setor de RH. Clique em gerar. Para que serve esse 1.11? Para que quando eu identificar aqui na descrição do processo a necessidade de criar atividades que precisem ser mapeadas com mais atenção, que faz parte desse processo, eu seleciono aqui. Tá? Quando eu sair dessa atividade, já vai aparecer ali para mim como atividade no topo da lista para que eu comece realmente a mapeá-la. Ao final de cada uma das etapas, vocês vão detectar esta caixinha cinza com esta exclamação bem grande. Não conformidades. Existe alguma nesta primeira etapa? Então, o consultor vai visualizar este item. Um profissional, uma pessoa da empresa não visualiza. Então, adiciono o item, adiciono o ponto de atenção, a minha sugestão sobre isso. E aqui o quarto, o terceiro e o quarto campo eu não preencho agora, porque é a sugestão, aprovado ou não. Eu vou validar isso com o gestor de área, com o gestor de setor. E prazo para implementar e quem realiza isso, aqui também, quem vai realizar esta implementação, o responsável por isso, no último campo. Eu posso adicionar várias não conformidades. Deste preenchimento, vai ser criado um relatório paralelo chamado relatório de não conformidades, que é o primeiro item do documentos entregáveis opcionais boas práticas. Finalizou esta etapa, eu vou para a próxima etapa, sobre os dados e ciclo de vida. Seleciono o perfil do titular que está sendo mapeado, aqui no caso recrutamento e seleção. Então, candidato. Temos essa opção aqui, temos candidato trainee, cliente e colaborador. Não temos o recrutamento e seleção só de candidato para vaga comum. Então, clico aqui no mais. Tá? Tem um alerta aqui do ladinho, pessoal, que fala o seguinte: embora os consultores e DPOs tenham a liberdade para adicionar quantos perfis de titulares considerarem necessários, recomendamos que seja indicado apenas um perfil de titular para cada atividade mapeada. Isso facilitará o rastreamento dos dados em caso de resposta ao titular. Tá? Então, é só para vocês entenderem que quando a gente faz a resposta ao titular, a plataforma puxa esta informação. Então, candidato, se a pessoa pedir uma requisição, ela é candidata à vaga, ou ela é um cliente, ou ela é um colaborador, a plataforma vai ler tudo que foi mapeado de candidatos. Ou seja, se você coloca candidato e colaborador, a plataforma ela vai te informar também dados ou situações, características daquelas atividades que não é só de colaborador, né? Tem candidatos também envolvido. Por isso, o que a gente indica? Seleciona um perfil e aí, finalizando a atividade, duplica esta atividade e coloca um novo perfil do titular com as mesmas informações, mas agora como um candidato, como um outro perfil. E tem dois dados comuns tratados. Aqui você vai selecionar os dados específicos. Lembra que a gente colocou apelido como dado crítico? Então aqui está amarelinho. E aí os demais dados a gente vai sempre clicando ali nas primeiras letras, a plataforma traz as opções e vocês preenchem. E aqui no 2.3 os dados sensíveis. Estou pedindo a biometria, estou pedindo atestado, vai vir tudo aqui como dado sensível, rol taxativo. 2.4 automaticamente. Finalidade, motivo da atividade. Aí sim, aparece vários itens, né, várias finalidades que já estão cadastradas lá onde a gente mostrou. E eu coloquei aqui, por exemplo, ativar base legada. Tá? Ativar base legada, qual a hipótese de tratamento que já tem parametrizado lá no cadastro. Né? Eu valido, sim, ou se eu quiser adicionar uma outra base junto, eu adiciono, registro alguma observação sobre isso. Se precisar uma legislação, eu indico aqui a título de informação. Se eu colocar aqui para cumprimento de obrigação legal regulatória, sugere-se que vocês indiquem a lei, né? Então, é uma obrigação legal ou regulatória, indica qual é a lei ou qual é o dispositivo que obriga isso. Tipo de tratamento na atividade, os 19 verbos que a LGPD traz. Se quiser saber um pouquinho mais sobre os 19 tipos de tratamento, formas de aplicar, exemplos, clique em mais detalhes. Fase no ciclo de vida automaticamente. Formato do dado, físico ou digital. Quantidade de titulares envolvidos, no caso aqui, candidatos. Né? Então, eu vou colocar aqui quantos candidatos para esta vaga ou quantos currículos existem no meu banco de dados. Seleciono. Abrangência geográfica, né? O Brasil inteiro, ou a cidade específica. Canal de tratamento ou canais de tratamento, por onde esses dados aqui no 2.2 e 2.3 circulam. Então, vem por e-mail, vem por formulário no site, vem pessoalmente, vem por WhatsApp. E 2.14, o afunilamento do 2.13. Quais são os locais de armazenamento? Arquivo físico, Alibaba Cloud, IBM, né? Vai selecionando.
Prazo de retenção e forma de descarte ainda em campo aberto. Estamos desenhando uma atualização, vai dar um up aqui no mapeamento, mas por enquanto vamos deixar esta informação. Tá? Prazo de retenção, forma de descarte em campo aberto e as últimas perguntas, tipo do titular. Pode ser titular, pode ser menor de idade? Pode. Tem consentimento? Não. Titular pode ser idoso? Pode. Pode ser vulnerável? Também pode. Tá? E aqui é registro das não conformidades, que teriam várias, né, pessoal? Por que pedir biometria atestado num processo seletivo? Então, eu colocaria aqui já o que eu faço. Seleciono, Ctrl C, vou lá embaixo, ponto de atenção. Motivo, não solicitar mais. Mais uma não conformidade. Não temos um prazo de retenção. Então, vamos colocar aqui também. Bom, vamos para a etapa 3. Compartilhamento e transferência dos dados. Menos perguntas, mas igualmente importante. Alguma pessoa no setor compartilha os dados? Sim. Qual pessoa no setor? A Nair, né, que inclusive é a entrevistada aqui. Como e por quê? Isso aqui é bem importante, pessoal, porque vai ser apresentado no próprio registro de operações os motivos do porquê essas pessoas também são compartilhados dados. Compartilhado com outro setor? Sim, qual setor? Com o jurídico. Como e por quê? Outras empresas do grupo econômico? Se for sim, aqui vai aparecer todas as empresas lá dos agentes de tratamento e você seleciona. Tá? Vou colocar aqui o escritório, vou simular que ele é uma empresa do grupo econômico. Vou colocar aqui controlador conjunto só. Empresas ou órgãos públicos no Brasil? Sim. Qual a empresa? Fácil LGPD, como operador, como e porquê. E transferência internacional? Existe? Existe. Com qual empresa? Com uma suboperadora, que é, por exemplo, aqui a AWS, que fica nos Estados Unidos e Canadá. E o como e porquê. Importante mencionar que podem existir mais do que uma empresa, né? Você pode sempre clicando no sinalzinho de mais acrescentar. E por fim, sempre registrando as não conformidades aplicadas. É legal que vocês façam no ponto de atenção, pessoal, às vezes até o registro da data que foi registrado esse ponto de atenção. Que a ideia é vocês não apagarem isso aqui, nunca. Isso aqui fica uma rastreabilidade do que vocês sugeriram. Sugestão: XXX em 23 de setembro, para estar no relatório que também está lá nos documentos entregáveis. E a última etapa, medidas de segurança, riscos preliminares e outros detalhes. Medidas de segurança organizacional, o que existe, selecionaríamos uma das opções, né? Sempre tem as opções aqui de mais detalhes para saber o que é cada uma delas. Medidas técnicas, bloqueio, criptografia, controle de acesso lógico. 4.3. Você entende que os princípios estão sendo atendidos nesta atividade? Aqui, brincando, né, a loteca dos princípios. Então, princípio da finalidade está presente? Está. Da adequação? Está. Da necessidade, do livre acesso? Então, todos os princípios da LGPD vocês indicariam aqui se está ou não está. A ideia é que esteja, mas se não estiver, registra aqui, por exemplo, a finalidade não está atendida, quais são suas observações e, consequentemente, eu vou registrar aqui também uma não conformidade, que é o princípio da finalidade, que não está sendo atendido. Tá? 4.4, um campo aberto. Então, você faz a pergunta para a pessoa, você registra a resposta ou alguma observação sobre a atividade. E o 4.5, uma avaliação preliminar do risco. Aqui, o que deve ser feito nesse ponto? A ideia é que, pelo fato do mapeamento estar vivo na memória, vocês vão deixar desde hoje já registradas suas impressões sobre esses riscos. Então, qual que é o ativo que está em risco? Eu poderia colocar aqui titular de dados, por exemplo, né, como um ativo. As vulnerabilidades. Então, o que eu identifiquei nesta atividade que gera risco? Então, por exemplo, antivírus falho. Eu percebi que na entrevista, né, tem antivírus? Ah, não tem, não uso antivírus. Tá? Então, antivírus falho ou inexistente. Quais são as ameaças? A plataforma já traz. Se eu tivesse identificado, por exemplo, hardware antigo, computador de 1980, né, temos mais outras atividades, ameaças a esta atividade. E aqui, probabilidade de acontecer. Bom, são várias ameaças, então o risco eu considero muito alto. O impacto. Temos dados sensíveis? Temos criança e adolescente envolvido? Temos. Então, na etapa 4, eu vou colocar aqui o impacto, caso aconteça, é muito alto. E aí, o grau de risco preliminar muito alto, eu registro algum fato importante aqui. Na teoria, finalizamos o QMA, atividade mapeada, recrutamento e seleção, atividade finalizada, grau de risco preliminar, status finalizado. Lembra da etapa da pergunta 1.11? Está aqui, nova atividade que eu faria o início ou enviaria para alguém. Tá? Uma vez finalizado o questionário, aqui no Documentos Entregáveis, no registro de operações, eu já vou ter em tempo real, 23/9, 13 horas, o respectivo documento. Então, eu posso já distribuir isso por setor ou todos os setores num documento só.
Ainda no mapeamento, importante vocês perceberem aqui, ó, evidências, tá? Então, nesta atividade, eu quero anexar alguma evidência, tá? Então, eu junto aqui a descrição dele, documento X. Se fosse uma foto, também poderia, tá? E eu salvo. Por que que serve isso? Porque quando eu clicar aqui em documentos entregáveis, relatório de evidências, faço o download e vai gerar para mim aqui, ó, então relatório de evidências. Qual a evidência? Quando que foi juntada? Em qual atividade? Em qual setor ela está, tá? E a descrição que eu mencionei. Se tivesse uma imagem, estaria aqui. Gente, é isso sobre o mapeamento dos dados. Acredito que não tenha esquecido nada e vamos para frente.